arroteado. Já sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Então, a gente já estudou até no livro que é o Espiritismo, né? E vem aqui ainda a lição. Não vamos tentar fazer com que todos aceitem a doutrina espírita, que todos aceitem os ensinamentos, que aceitem a reencarnação, a lei de causa e efeito. Tem um momento certo para cada coisa, né? Então, o tempo certo, onde a Terra já estiver ali tratada, trabalhada, é a hora de fazer com que aquela semente brote e que essa semente do bem que todos nós temos, no momento certo, ela surge. E aí depois nós veremos as flores e os frutos, né? Então vamos conversar com nosso amigo Jesus. Mestre Jesus, estamos reunidos em seu nome para mais um momento de estudo e com essas vibrações que emanam de ti, que nos envolve, nos fortalece para estarmos bem, que possamos compreender, Senhor, a sua lição, que a nossa companheira Beth possa nos orientar, nos esclarecer, e que com essa troca de vibração que acontece aqui em nossa salinha, possamos nos fortalecendo, vivenciando o seu Evangelho. Assim, Mestre querido, em seu nome, em nome dos nossos mentores que nos ajudam, que caminham conosco, mas sobretudo seja em nome de Deus, possamos realizar o estudo desta noite. Que assim seja. Beth, liberando o microfone, um beijo a todos e bom estudo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Kelly, Dudu, que não é o Dudu, é a Laurinha que está aí hoje ajudando a gente, Fernando, Silvana, um beijo grande. Vamos hoje iniciar os nossos estudos e nós estamos aqui nesse capítulo sobre emancipação da alma, capítulo 7 do Livro dos Espíritos. Hoje vamos falar sobre sonambulismo, que seria o item 5 desse capítulo. E a questão é 425. Kardec pergunta: o sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como explicá-lo? Então nós vamos ter aqui agora uma resposta dos espíritos, esclarecendo para nós o que é esse processo, esse sonambulismo. Meio complicado de se entender, pelo menos para mim foi muito complicado para entender, mas a gente vai aqui tentar explicar de acordo com a orientação aqui dos espíritos, que os espíritos deram a Kardec. Então eles disseram assim: é um estado de independência da alma, mais completo que no sonho. Então, as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepções que não atinge no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando nós dormimos, e muitas das vezes, os nossos sonhos, não é? São aquelas só um momentinho, gente, porque aqui na sala não é possível ter câmera, tá? Então, meu amigo aí, Gebai, por favor, não use sua câmerazinha. Então, voltando aqui, o que ele está dizendo aqui para nós? É simplesmente o sonho é quando nós dormimos, tá? E a nossa alma sai do corpo, o espírito sai do corpo e vai vivenciar experiências e que podem, né, ser lembradas quando acordamos ou não.
Então podemos ir a vários lugares, situações, isso é o sonho. Podemos vivenciar situações, encontrar com entes queridos, encontrar até com pessoas que não conhecemos, visitarmos lugares, isso tudo é o sonho, tá? Que muitas das vezes não nos lembramos ao acordar. Já o que ele está dizendo aqui a respeito do sonambulismo é esse processo também, porém, de uma emancipação mais profunda. Ou seja, no estado de sonambulismo, o espírito pode executar, pode ver coisas mais profundas, ir mais além do que simplesmente no sonho. E a gente vai ver aqui durante nosso estudo. Então ele diz assim, que a alma tem percepções que não atinge quando está no sonho. Tá? No estado de sonambulismo, ela pode ir até vai muito mais além do que nesse estado de sonho, do sono. Então ele diz assim, que no sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Os órgãos materiais, estando de qualquer forma em catalepsia, quer dizer, completamente adormecidos, vamos dizer assim, estão sem ação, não estão mortos, estão adormecidos, tá? O corpo material, quando ele fala aqui, os órgãos materiais, ele está se referindo ao nosso corpo, que está em estado de catalepsia, ou seja, como se estivesse adormecido, parado, sem ação. E aí ele diz, não recebem mais as impressões exteriores, eles não percebem mais o que está ali materialmente à sua volta. Esse estado se manifesta, sobretudo, durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, que se acha entregue ao repouso indispensável à matéria. Quer dizer, acontece também no momento do sono. O corpo vai repousar, vai ter aqui o descanso que precisa, e o espírito vai sai desse corpo. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se entrega a alguma ação que exige o uso do seu corpo. Não, Fernando, não. Quer dizer, para a medicina isso aí também é um sonambulismo, né? Não deixa de ser sonâmbulo. Aquela pessoa que levanta, anda, vai na cozinha, bebe água e volta para a cama. Mas não é esse o sonambulismo que a gente está falando aqui. Porque nesse que você está citando aí, a alma não se emancipou. A alma continua ali junto àquele corpo. Tanto que ele levanta, anda, caminha e volta para a cama. Né? No caso que nós estamos falando aqui, o corpo fica lá, deitadinho na cama, inerte, como se estivesse adormecido, e o espírito se emancipa. O espírito sai. Tá? Nós vamos falar mais claro sobre isso aqui. Então ele diz assim, né? Que o espírito, preocupado com alguma coisa ou outra, se entrega a alguma ação que exige o uso do seu corpo, do qual se serve como se empregasse uma mesa ou qualquer outro objeto material. Então veja bem, nos fenômenos de manifestações físicas ou mesmo a vossa mão nas comunicações escritas. Então ele sai do corpo, ele se emancipa, ele sai do corpo, e o corpo pode ser até utilizado por um outro espírito, quer dizer, não da maneira que a gente imagina totalmente, né? É utilizado por um outro espírito. Ou também ele... deixa eu ver o que o Fernando está colocando aí. Então é aquele que sai e vai assistir palestras no mundo espiritual e até doar energia para quem precisa. Sim, pode ser. Né? Nós temos o caso, olha só,
Deixa eu terminar de ler aqui essa resposta, que aí a gente vai analisar tintim por tintim, porque esse caso de sonambulismo é meio complicadinho, tá? Então veja bem o que ele diz aqui para nós. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou as causas exteriores e as comunicam ao espírito, que também, encontrando em repouso, só percebe sensações confusas e frequentemente fragmentárias, sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas, que são de vagas recordações, seja desta existência, seja de existências anteriores. É, portanto, fácil compreender por que os sonâmbulos não se lembram de nada e por que os sonhos de que conservam a lembrança, na maioria das vezes, não têm sentido. Digo na maioria das vezes porque acontece também serem eles a consequência de uma recordação precisa de acontecimentos de uma vida anterior. E algumas vezes até mesmo uma espécie de intuição do futuro. Então vamos lá agora aqui tentar entender o que ele está dizendo aqui. Então olha só, o estado de sonambulismo é um estado também de emancipação da alma. Então é um processo parecido com o do sono, quando você sai do teu corpo. Então preste bem atenção, no sono você vai ter o sonho. Então o corpo vai ficar na sua caminha, bonitinho, não vai levantar, não vai sair para lugar nenhum. Somente o espírito vai sair daquele corpo. Então isso no estado de sono, emancipação durante o sono, que é uma coisa que todo mundo faz, com todo mundo acontece, tá? A todos os seres isso acontece, a todos os encarnados. O corpo descansa, mas o espírito não precisa do descanso. Então o espírito sai, vai para onde quer, onde nós comandamos, onde nós colocamos, né? Então ele vai visitar outros lugares, vai encontrar com pessoas, vai assistir aulas, vai estudar, vai buscar informações, vai trabalhar na espiritualidade, vai fazer aí uma série de coisas, de acordo aí com as condições, capacidade e necessidade dele. Quando ele termina de fazer suas atividades, ele volta a esse corpo, tá? E o que acontece? Quando ele acorda, ele muitas das vezes vai se lembrar ou não. Apenas vai deixar ficar registrado aquilo que ele passou, o aprendizado que ele teve, mas muitas das vezes ele não vai se lembrar por onde andou, nem o que fez. Claro, vai ficar registrado. Para uma necessidade, ele vai lá, ativa, né? Vai lá e busca o arquivo, e aquilo vem como lembrança para ajudá-lo em alguma situação. Muito bem. Nesse estado de sono, ele só faz isso. E a sua visão, seu campo de ação é restrito, tá? É só o espírito. No estado que ele está falando aqui de sonambulismo, a coisa é mais profunda, porque entra aí o processo dele também utilizar o corpo. No sonho nós não utilizamos o corpo. No estado de sonambulismo, nós utilizamos o corpo. Tá? O Fernando colocou aí, então aquele caso que as pessoas levantam e andam e depois voltam para dormir, é sonambulismo? Sim, mas não esse sonambulismo profundo que muitos vão para esse lado, né? Vão desenvolver, mas não esse sonambulismo aqui que a gente está estudando aqui de emancipação da alma, tá? Aquilo ali é um sonambulismo simples, que muitas das vezes ele acaba com o tempo, né? Às vezes quando criança você tem, e quando depois aquilo não acontece mais, é uma situação orgânica, vamos dizer assim.
Aqui já entra para o lado do espírito, aqui já é uma situação espiritual, tá? Então é o que ele está dizendo aqui. Esse corpo entra em estado de dormência, como se estivesse dormindo, né? Então ele é adormecido, o corpo dorme, e o espírito vai agir, né? Aí o que acontece? Só que muitas das vezes ele vai agir e não vai só como espírito, ele precisa do corpo. Então ele levanta e utiliza esse corpo. Aí olha só, na pergunta 426, o chamado, Kardec faz assim: o chamado sonambulismo magnético tem relação com o sonambulismo natural? Quer dizer, o sonambulismo magnético é aquele que é provocado. Então vem o magnetizador, magnetiza a criatura, coloca ela em estado de estado sonambúlico e ela vai agir ali, vai realizar o que tem que realizar. Aí a resposta é assim: é a mesma coisa, com a diferença de ser provocado. Então aqui nós vemos que temos dois tipos de sonambulismo: o provocado e aquele que é natural da pessoa, né? Aí ele diz assim na 427: qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? A Silvana coloca assim: esse tipo de sonambulismo que o Fernando falou seria o rudimento de alguma faculdade mediúnica? Silvana, não sei te explicar. Não sei te dizer se seria, tá? Eu acredito que não, porque muitas das vezes, é como a Laurinha colocou aí, a Laurinha está com o nick do Dudu, você tem numa época e aquilo desaparece depois. Então, o meu entendimento é que isso é um tipo de sonambulismo assim, mais orgânico, uma fase qualquer, que você simplesmente levanta, anda, vai e pronto, acabou. Não vê mais nada, não se lembra de nada, ou às vezes se lembra como um sonho, né? Não se lembra de nada. Então, eu não acredito, eu não sei te explicar se é algum rudimento de faculdade mediúnica. O que a gente sabe é que não, né? Sonambulismo, ele é anímico, ele é do espírito, tá? Pode acontecer dessa criatura que tem esse processo do sonambulismo também ter a faculdade da mediunidade, mas não necessariamente. Isso eu sei. Agora, nesse caso que você está colocando aí, sim, infelizmente, sinceramente, eu não sei te informar. Se tiver alguém aqui na sala que tenha esse conhecimento e puder dar aí a explicação, a gente agradece. Se não, nós vamos procurar saber e depois fazemos a informação para você, tá bom? Isso, também acho, Negrão. É por isso que eu me baseio no que está aqui, né? O que Kardec colocou aqui que os espíritos responderam. O Negrão coloca que creio que se fosse algum rudimento, viria no livro dos espíritos como algum subtipo. E não tem, ele não fala nada a respeito disso. Nas questões, né, quando nós estudantes vai perguntando aos nossos companheiros que têm mais conhecimento da gente, do que a gente, a informação é que não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Pois é, Fernanda, é isso aí. O meu sobrinho também tinha isso. Quando era novinho, quando era criança. Até a adolescência ele levantava de noite, aí queria brincar, depois brincava, voltava para a cama. Mas depois que passou a adolescência, acabou, nunca mais ele teve esse processo. Tem gente que vai na geladeira, quer comer alguma coisa, outros querem beber água, outros querem até sair, né? Ir para a rua e aí, como a Laura colocou ali, o pai tem que ter o cuidado de trancar a porta para ele não sair, porque pode acontecer isso. Aí na pergunta 427 ele perguntou, né? Qual a natureza do agente chamado fluido magnético? Ou seja, da onde vem esse fluido que tem essa capacidade de magnetizar a criatura? Aí ele diz, do fluido vital. Eletricidade animalizada. Então, você está vendo? É por isso que a gente diz que é orgânico. Que são modificações do fluido universal. Então, é um fluido anímico, quer dizer, da criatura.
o fluido do magnetizador que pode provocar esse tipo de ação do sonambulismo, é magnetizado, provocado, é do fluido natural, do fluido vital, que nós já vimos aqui, é uma variação do fluido universal. Aí ele diz assim, qual a causa da clarividência sonambúlica? Porque o sonâmbulo, ele vê. Aí ele vai dizer, ele vê, é a alma que vê, não é com os olhos do corpo. Ele está vendo com os olhos da alma. 429. Como o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? O sonâmbulo vê através dos corpos opacos. Por que Kardec está perguntando isso? Porque tem casos de sonambulismo em que a criatura conversa. Né? O que está no estado de sonambulismo, ele conversa, ele começa a narrar o que ele está vendo, ele começa a dar informações de coisas do passado, como nós lemos aqui, de vidas passadas, ele dá informações também de coisas futuras. Se ele estiver ali num processo onde existam outras pessoas que estejam ali conversando com ele, né, num trabalho de pesquisa, de querer informações, ele vai conversando e ele vai dizendo. E aí é por isso que Kardec perguntou aqui, como é que ele, por onde que ele enxerga? Como que ele vê? Se ele está com os órgãos materiais adormecidos. E aí ele explica, né? É a alma. São com os olhos da alma. E como é que ele pode ver através de corpos opacos? Aí os espíritos responderam, não há corpos opacos, senão para os vossos órgãos grosseiros. Quer dizer, só existe limite de visão, só existe impedimento de visão para os olhos materiais. Para os olhos da alma não existe isso. Aí ele diz, já dissemos que para o espírito a matéria não oferece obstáculos, pois ele a atravessa livremente. Com frequência, ele nos diz que vê pela testa, pelo joelho, etc., porque vós, inteiramente imersos na matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio dos órgãos. E ele mesmo, pela vossa insistência, julga necessitar desses órgãos. Mas, se o deixasseis livre, compreenderias que vê por todas as partes do corpo, ou, para melhor dizer, é fora do corpo que ele vê. Então, é aquilo que a gente também já estudou aqui, né? Quando nós estamos encarnados, que nós estamos presos a esse corpo, nós precisamos dos órgãos que representam aí os 5 sentidos para nos comunicarmos. Então a gente precisa dos olhos para enxergar, do aparelho fonador para falar, da mão para ter o tato, né? Do ouvido, tá? Do aparelho auditivo para ouvir. E temos o limite dos órgãos. Então você só ouve pelo aparelho auditivo, onde tem a sua orelhinha. Se você botar um algodãozinho, alguma coisa que tampe a sua audição ali, você não vai ouvir. Se você fechar os olhos ou colocar alguma venda nos seus olhos, você não vai enxergar por outro lugar. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui, que no estado de espírito, quando estamos livres do limite do corpo, nós não temos esses órgãos para delimitar por onde nós vamos agir. Então, nós ouvimos por todo o corpo, nós olhamos, enxergamos por todo o corpo e sentimos por todo o corpo. Não tem um órgão delimitado para fazer a determinada ação. O perispírito, ele tem essa propriedade, então ele vê por todo o corpo. Aquele que está ainda muito materializado, quando você desencarna, ligado muito à matéria, você ainda pensa como espírito, mas pensa que está enxergando pelos olhos. Pensa que está falando pela boca, pensa que está ouvindo pelos ouvidos, pelo aparelho auditivo.
Tanto que quando a gente chega, né, quando o espírito chega numa mesa mediúnica para ser atendido, né, nos trabalhos de atendimento a espíritos sofredores, eles vêm com essa noção, né? Uma vez nós atendemos um caso de um espírito que a família tinha doado as córneas dele. E ele não tinha tido essa compreensão, esse entendimento enquanto estava encarnado. Então, a partir do momento que doaram as córneas dele sem a mão dele, naturalmente, ele não estava enxergando nada. Então, ele chegou reclamando que estava cego, e muitos chegam nessa situação que estava cego porque não tinha mais. Aí o doutrinador vai trabalhar, vai explicar, vai mostrar para ele, vai esclarecê-lo que ele já não precisa mais dos órgãos materiais para poder sentir, ouvir e perceber as coisas, né? É através do perispírito que ele vai perceber isso. Então é por isso que para os espíritos não existe nada que impeça a visão ou a audição ou a percepção das coisas à sua volta, tá? Por isso que quando nós estamos nesse estado aqui de sonambulismo, o espírito percebe tudo, vê tudo. Nada é impedido a ele, porque ele não está utilizando os órgãos do corpo. Na 430, Kardec pergunta: se a clarividência do sonâmbulo é o da sua alma ou do seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana tantas vezes? Aí, resposta: primeiro, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Nós já sabemos disso. O nosso campo de visão fora do corpo material está na proporção da pureza do nosso perispírito. Porque nós enxergamos através do perispírito, e ele ainda for um perispírito muito denso, muito grosseiro, o campo de visão dele é pequeno. Conforme nós vamos nos elevando e vamos purificando esse perispírito, é que o campo de visão dele vai se expandindo. Então é por isso que os espíritos dizem isso aqui, né? Não é dado a espíritos imperfeitos a possibilidade de ver tudo. Aí ele diz: sabes muito bem que eles ainda participam dos vossos erros e dos vossos preconceitos, ou seja, ainda estão muito ligados à matéria. E depois, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espíritos. Deus deu ao homem essa faculdade com um fim útil e sério, e não para que ele aprenda o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Eles não veem tudo. Ou seja, veem de acordo com a necessidade, com a capacidade e com a condição que tem lá em função do seu perispírito. Aí Kardec pergunta: qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo e como pode ele falar com exatidão de coisas que ignoram no estado de vigília e que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual? Então, olha só, como é que o espírito fala de coisas que aquele espírito, daquele corpo ali, né, aquele ser, fala de coisas que ele não tem conhecimento, como ele diz aqui, coisas que estão acima da sua capacidade intelectual e coisas que ele, no estado de vigília, ignora, não tem o conhecimento. Aí vem a resposta. Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que lhes reconheceis. Somente que eles se encontram adormecidos, porque o seu invólucro é bastante imperfeito para que ele possa recordá-los, né? Ou seja, essa densidade ainda muito grosseira do perispírito impede que ele se lembre até das coisas que ele já tem o conhecimento. Mas em última análise, diz os espíritos, o que é o sonâmbulo?
Aí ele diz: um espírito encarnado como vós, para cumprir a sua missão, e o estado em que ele entra o desperta desse letargo. Nós já te dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes, e essa mudança é que faz o sonâmbulo perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente, quer dizer, na existência anterior. Estando no estado que chama-se, ele se lembra, mas sempre de maneira incompleta. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o conhecimento, nem como o possui. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. Lembram daquilo que nós já estudamos, do esquecimento do passado? Nós esquecemos todo o nosso passado quando estamos numa nova reencarnação. Algumas situações, é isso que ele está dizendo aqui, ó. Nós te dizemos repetidamente que revivemos muitas vezes. E essa mudança é que faz o sonâmbulo perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. Quer dizer, ele não se lembra. Conquistou o conhecimento, tem o conhecimento, mas ele não se lembra. Ele pode até agir em função desse conhecimento, mas ele não se lembra que tem esse conhecimento. A coisa é meio complicada da gente entender, gente. Vocês me desculpem aí se eu não estiver sendo muito clara, mas eu não encontro outro meio para explicar isso aqui de maneira mais clara ainda, tá? Então, como ele não se lembra, mas ele age, como nós, encarnados, né? Muitas das vezes situações chegam à nossa frente, situações com problemas que a gente tem que resolver, que a gente nunca passou e a gente resolve. Por quê? Porque nós já passamos por essas experiências em vidas passadas e já conquistamos aquele aprendizado, vamos dizer assim. A gente nem se lembra, e muitas das vezes a gente ainda fala assim: nossa, não sei nem como é que eu consegui resolver isso. Nunca me aconteceu, e a gente resolve. Mas a gente tem lá no nosso HD tudo aquilo que a gente aprendeu. Então é a mesma coisa. E como ele está dizendo aqui, o sonâmbulo é um espírito que está encarnado, como nós. Conhecimento dele também vai se realizar, vai agir desta mesma maneira. Muitas das vezes ele vai ter relances, como ele diz aqui, pode até falar alguma coisa, mas ele não vai se lembrar de onde ele sabe, nem onde ele viu, nem onde ele aprendeu aquilo. Muito bem, aí Kardec agora vai fazer aqui um comentário a respeito disso. A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que eles devem dizer e suprem a sua insuficiência. Também tem isso, né? No estado ali de sonambulismo, ele pode se comunicar com outros espíritos e receber informações através do pensamento, né? Aí ele diz assim, Kardec diz: isto se vê sobretudo nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, o outro lhe indica o remédio. O que ele está dizendo aqui? Vamos que esse sonâmbulo, essa criatura que está no estado de sonambulismo, olhe para uma pessoa e veja, ele consegue ver a doença que a criatura tem, né? O mal que a pessoa tem. Mas ele não tem condições de receitar ali um remédio, de passar uma orientação medicinal. Mas um outro espírito que tenha essa condição, que tenha essa capacidade, pode passar essa informação para ele. E aí, intuindo, né, através do pensamento, fala para ele, ó, manda ele tomar o remédio tal. Aí Kardec explica, essa dupla ação é algumas vezes patente e se revela outras vezes pelas suas expressões bastante frequentes. Dizem-me que diga, ou proíbem-me dizer tal coisa. Eles falam isso, né? Dizem-me que diga isso. Aí vai e fala muitas coisas, o que ele pode falar nesse estado. Outras
que às vezes até são perguntadas e eles dizem, isso eu não posso dizer. E aí Kardec fala, nesse último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação recusada, porque então se dá lugar aos espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulos e sem se interessarem pela verdade. Quer dizer, o sonambúlico que está ali no estado, naquela situação, pode ser também enganado por espíritos levianos e dar respostas assim absurdas também, tá? Por que está falando, Kardec está dizendo aqui? Porque a criatura que tem essa capacidade de estar nesse estado de sonambulismo e está encarnado aqui entre nós, está no mesmo estágio de evolução nossa. Ele não é nenhum espírito elevado, nenhum espírito superior. Só tem essa capacidade, né, de estar em estado, entre aspas, letárgico ali, o corpo letárgico, e ele se comunicando, o espírito se comunica, mesmo que seja através do seu próprio corpo, tá? Aí ele diz assim, 432, ele pergunta, como explicar a visão à distância de alguns sonâmbulos? Olha só que ele não diz todos os sonâmbulos enxergam a distância, de alguns. Aí a resposta, a alma não se transporta durante o sono? O mesmo se verifica no sonambulismo. Ele também pode se transportar para lugares distantes. 433, Kardec pergunta, o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado, né? Quer dizer, essa capacidade de enxergar mais, de ver com os olhos da alma, vai depender do meu corpo físico, da minha estrutura física, ou da natureza do espírito, que está ocupando ali aquele corpo. E aí os espíritos responderam, de uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito libertar-se mais ou menos facilmente da matéria. Quer dizer, dependendo da sua condição, da condição ali daquele espírito, ele pode se libertar do corpo totalmente. Quer dizer, não esquecendo o cordão fluídico, que esse vai permanecer sempre. Mas existem outros casos, né, como ele fala aqui, né, dependendo da disposição física, né, vai permitir que ele não se expanda muito, não se emancipe muito daquele corpo, não se afaste muito do corpo. Então, depende de uma e de outra situação. Na 434 ele diz, as faculdades de que o sonâmbulo desfruta são as mesmas do espírito após a morte? E a resposta dos espíritos, até certo ponto, pois é necessário ter em conta a influência da matéria a que ele ainda se acha ligado, né? Então, o que os espíritos estão dizendo aqui? É da mesma situação, o sonambúlico está na mesma situação da criatura que desencarnou, do espírito desencarnado? De uma certa maneira, sim, é como a gente diz, né? Toda noite nós morremos. Quando a gente quer saber o que é morrer, é só se lembrar de toda noite quando dormimos. Quando dormirmos é um processo parecido com a morte, sendo que não nos desvendamos totalmente do nosso corpo, né? É o que ele está colocando aí. Boa noite, semeador, seja bem-vindo. É o que ele está explicando aí, né? Quando desencarnamos, a gente se liberta totalmente do corpo material. Não fica nada preso a ele. Nesse caso de sonambulismo, de emancipação durante o sono, nós não nos libertamos totalmente. Ficamos presos lá pelo cordãozinho prateado. 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? A resposta, a maioria os vê muito bem. Isso, novamente, a mesma coisa. Isso depende do grau e da natureza da lucidez de cada um. Olha só, quer dizer,
resumindo isso aqui que ele está dizendo, vai depender da sua evolução, do seu conhecimento, do seu estágio, né, nessa caminhada aí, onde você se encontra, no teu entendimento. Grau, depende do seu grau de evolução, e da natureza, da lucidez de cada um. Mas às vezes ele não compreende de início e os toma por seres corporais. Então ele vê o espírito, né? Pode ver outros espíritos? Pode. Ele vê, mas no primeiro momento ele não compreende que também são espíritos. E aí acha que são seres encarnados. Isso acontece, sobretudo, com os que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Eles não compreendem a natureza dos espíritos. O fato os espanta. E é isso que julgam estar vendo pessoas vivas. Por quê? Esse processo de sonambulismo, ele não é característica só dos espíritas, né? Esses tipos de fenômenos não acontecem só naquelas criaturas que estão seguindo a doutrina espírita. É geral. Qualquer crença, qualquer ideologia, ou até que você não tenha crença em nada, que você não acredita em nada, você pode passar por esses processos, ok? Aí Kardec diz assim: o mesmo efeito se produz no momento da morte, entre os que ainda se julgam vivos. Acontece muito isso. A gente está cansado de saber sobre isso, né? Muita gente, no momento da morte, morre e ele acha que está ali, ainda está se achando vivo. Nada ao seu redor lhes parece modificado. Os espíritos lhe aparecem como tendo corpos semelhantes aos nossos, e eles tomam a aparência de seus próprios corpos como corpos reais. Claro isso aqui, né? 436. Kardec então pergunta: o sonâmbulo que vê à distância, vê do lugar em que está o seu corpo ou daquele em que está a sua alma? Né? Será que eu estou aqui, o corpo sentado numa determinada cadeira, estou ali conversando, passando as informações, o sonâmbulo. Eu estou vendo, né, o que eu estou vendo, tudo que eu vejo à distância, daqui da onde eu estou sentado na posição, ou a minha alma se transportou? Aí ele responde: por que essa pergunta? Pois se é a alma que vê e não o corpo. Né? Os espíritos também dão umas respostinhas bem duras assim para Kardec. Não é o espírito, não é o corpo que está vendo, é a alma. Então ela pode estar ali, perto do corpo, vendo dali, ou pode se transportar também, como ele falou aqui mais atrás, né? 437. Sendo a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações de calor ou de frio do lugar em que se encontra a sua alma, às vezes bem longe do corpo? Olha só, hein? Que boa pergunta é essa. Sendo a alma que se transporta, se é a alma que vai para a distância, como pode o sonâmbulo que está ali sentadinho experimentar no corpo as sensações de calor ou de frio? Que eles falam, né? Aqui está frio ou aqui está calor. É do lugar em que se encontra a sua alma, às vezes bem longe do corpo. Resposta: a alma não deixou inteiramente o corpo. Claro isso, né? Permanece sempre ligada a ele pelo laço que os une. E é esse laço o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem entre uma cidade e outra por meio da eletricidade, é esta o laço entre seus pensamentos. É graças a esta que elas se comunicam, como se estivessem uma ao lado da outra. Então veja bem, o que ele está dizendo aqui, né? A alma se distanciou, mas não abandonou totalmente o corpo. Continua ligado lá pelo laço que une o espírito, né?
E a alma se transformou, expansão perispiritual, se transportou, desculpe, expansão perispiritual. Então, tudo que ela está passando lá, tudo que ela está sentindo, mesmo à distância daquele corpo, vai ser transmitido ao corpo. Então ele vai ter as sensações que a alma está vivenciando, quer ela esteja onde estiver, né? Aí na 438 ele diz assim, deixa eu ler aqui que o Fernando colocou. Para qualquer um, pois tem livros e não estudo, é mais fácil eles nos mandarem estudar. Não entendi, Fernando. Essa tua colocação aí, tá? Mas enfim. 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito após a morte? Quer dizer, o sonâmbulo, durante a vida de encarnado, o trabalho que ele faz, o uso que ele faz, vai interferir lá depois de desencarnado? Aí ele diz muito. Como um uso bom ou mau de todas as faculdades que Deus concedeu ao homem. Então, tudo que a gente faz com as faculdades que possuímos vai realmente interferir quando desencarnarmos. E, em primeira hipótese, né, vai nos ser cobrado o que fizemos com aquela faculdade que recebemos. Qual a utilidade, né? Que uso fizemos dela? Então, só por aí a gente sabe que vai interferir sim. Então, você, aquela criatura que tem a mediunidade, que tem a situação, que se planejou e pediu para ter uma faculdade, uma mediunidade, seja ela ostensiva ou não, tenha cuidado com o que está fazendo com essa capacidade, tá? Ah, tá, em função da resposta que eles deram aqui, né? Que os espíritos deram aqui a Kardec. Agora é o que eu captei, Fernando. Isso aí. Bom, não sei se ficou muito claro. Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo. Não sei se ficou bem claro para vocês aqui. Eu entendo. Agora, passar essa explicação sobre sonambulismo é muito complicado, né? Existem situações da doutrina espírita que a gente lê, a gente entende, né? Porque cada um é cada um. E às vezes passar e explicar, eu esforço o máximo para passar de uma maneira bem simples, de acordo com aquilo que eu entendo. Mas não sei se isso ficou assim muito claro. Se não ficou, peço perdão, e a gente depois, se tiver alguma dúvida, vocês coloquem aí, que a gente vai procurar questionar, procurar saber, procurar informações com pessoas que tenham mais conhecimento, até com os próprios espíritos na nossa casa espírita, para a gente trazer maiores informações, ok? A gente vai entrar agora num outro estado de emancipação, que é o êxtase, tá? Que é também uma situação em que o encarnado fica nesse estado de dormência, como se estivesse adormecido, e o espírito continua ali acordadinho. Então Kardec vai perguntar aos espíritos qual é a diferença entre o êxtase e o sonambulismo, visto que parece que seja a mesma coisa. Aí ele diz assim, que o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é ainda mais independente. Quer dizer que vocês vejam só, a gente tem aí já a terceira condição de independência da alma em relação ao corpo. Temos a do sonho, que não é uma independência grande, né? O espírito no estado de sono, e é uma condição, uma capacidade para todos, que todos têm. A alma se emancipa enquanto estamos dormindo e a gente vai a determinados lugares, mas não tem aquela total liberdade, né? Não tem aquele campo muito grande como no estado de sonambulismo. E aqui no êxtase, no sonambulismo já tem um pouco mais, e aqui no êxtase a gente ainda tem mais capacidade ainda de se desprender do corpo, não totalmente, lembrando isso, o espírito só se desprende do corpo totalmente no momento da morte, tá? Antes disso não. Mas existem esses três casos aqui em que a gente tem variação desse desprendimento.
dessa emancipação. Um pouco, mais um pouco e mais ainda nesse estado de êxtase. Aí Kardec pergunta: o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Então, olha só, a capacidade do estático de se emancipar é tão grande que ele pode ir a outros mundos. A resposta aqui dos espíritos: sim, ele os vê e compreende a felicidade do que os habitam. É por isso que desejaria permanecer neles. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos, que não estão bastante depurados. Quer dizer, ele pode ir em determinados mundos e encontrar, e perceber, conhecer o tipo de vida de mundos mais elevados, mundos superiores, mas também vai depender do seu estado de evolução aqui quando encarnado. Tudo, vocês vejam que tudo depende do nosso estado de evolução, do conhecimento que nós já possuímos, da purificação do nosso perispírito. Um perispírito muito denso ainda, muito materializado, não tem condição de ir a outros mundos. Consequentemente, não vai poder entrar nesse estágio de êxtase aqui. Então já é um estágio onde as pessoas já estão mais evoluídas, com maior conhecimento da vida espiritual, vivenciando mais a verdadeira vida, que é a vida do espírito. Tá? Aí ele diz, por esse finalzinho que ele diz aqui, ó, que não estão bastante depurados. Esse depurados aqui é evolução para nós. Na 441 ele diz assim: quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente e não retém o instinto de conservação? Olha só, muitas das vezes, né, ele nessa situação de conhecer mundos superiores e ver a felicidade que está lá, eles querem ir para lá e não voltar mais, se desligar completamente do corpo aqui. Então, por isso que Kardec fez essa pergunta: quando isso acontece, né, ele está falando sinceramente e nada o retém, né, o instinto de conservação, de se preservar? Aí, resposta: isso depende do grau de depuração do espírito. Novamente essa situação, tá bom? Se ele vê a sua posição futura melhor que a vida presente, faz esforços para romper os laços que o prende à Terra. Agora, isso vai depender da condição dele de poder sair. Se ele ainda está numa encarnação aqui, ainda, mesmo tendo esse processo do êxtase, podendo passar por essa experiência, ele ainda precisa vivenciar o aprendizado aqui do planeta. Então, ele vai poder ir para outro mundo? Sim, se ele já estiver preparado, se ele já estiver pronto, se ele já estiver em condições de habitar um mundo superior a esse aqui da Terra. Está bem claro aqui, ó. Isso depende do grau de depuração do espírito. Tá? Na 422, Kardec perguntou: se abandonarmos o estático a si mesmo, sua alma poderia abandonar definitivamente o corpo? Né? Ou seja, se a gente deixar o estático para lá, ele fazer o que ele quiser, ele pode ir sair e não voltar mais? Resposta: sim. Ele pode morrer. Por isso é necessário chamá-lo, por meio de tudo que pode prendê-lo a este mundo. E, sobretudo, fazendo-lhe entrever que, se quebrasse a cadeia que o retém aqui, seria esse o verdadeiro meio de não ficar lá, onde vê que seria feliz. Quer dizer, tem que ser dito a ele, tem que ser esclarecido a ele, que se ele quebrar ainda essa caminhada evolutiva que ele precisa realizar aqui na Terra, ele vai estar se prejudicando mais ainda. E aí vai ter que refazer tudo e não pode ir lá para esse mundo superior. Né? 443, ele diz assim: há coisas que o estático pretende ver e que são evidentemente o produto de uma imaginação excitada pelas crenças e preconceitos terrenos.
tudo o que ele vê não é então real? Resposta. Olha só, o que ele está dizendo aqui? O que o estático vai ver, né, é produto da imaginação, em função do conhecimento que ele tem, do aprendizado que ele tem aqui na Terra. As impressões daqui da Terra. Aí ele pergunta, né, então será que tudo que ele está vendo não é, o que ele vê não é real? É só imaginação? E ele diz, o que ele vê é real para ele. Mas como o seu espírito está sob a influência das ideias terrenas, que ele pertence aqui ao nosso planeta, ele pode ver à sua maneira, ou melhor dito, exprimir-se numa linguagem de acordo com os seus preconceitos e com as ideias em que foi criado, ou com as vossas, a fim de melhor se fazer compreender. E sobretudo nesse sentido que ele pode errar. Por quê? Porque ele está falando aquilo que ele imagina, que ele pensa e que ele está vendo. Que pode ser verdadeiro ou não. Por isso que ele diz aqui, que ele pode errar, né? Outra complicação também, esse estado aí de êxtase. É muito difícil a gente ver pessoas hoje em dia nessa situação, né? Passando por esse problema. A gente vê muito o sonambulismo. O sonambulismo a gente ainda vê muito, mas o êxtase é mais difícil de acontecer. Aí ele diz assim, Kardec pergunta ainda, qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? Veja bem, a gente vai deixar essa questão para a semana que vem, porque eu olhei o nosso reloginho aqui, estamos exatamente com 18 horas e 59 minutos. Então a gente vai encerrar aqui, parar aqui o nosso estudo, para não fazer nada corrido, porque isso é um assunto complicadinho, bem assim, complexo, para a gente poder entender, fazendo não aí que não dá certo mesmo. Então a gente vai encerrar aqui, agradecendo aí a participação de todos, a presença de todos e convidando para voltarem na próxima quarta-feira, onde a gente vai dar continuidade aqui com o estudo do Livro dos Espíritos. Como a nossa amiga Kelly fez a abertura hoje, aí então eu mesma vou fazer o nosso encerramento. Alguém tem alguma colocação para fazer aí? Reclamações? Podem fazer, que a gente está aqui aberto a tudo, viu? Não tenha nenhum constrangimento de colocar aí que não entendeu nada. Que não entendeu, semana que vem a gente volta no assunto e vamos aqui conversar mais para entendermos melhor esses pois é, usar o nosso saque, esse assunto. Eu confesso a vocês que eu tenho dificuldade, muita dificuldade, não é pouca, de entender esses 3 assuntos aqui. Justamente isso. É o sonambulismo e esse estado de êxtase. Tá? Eu nunca participei de uma experiência com nenhum sonambúlico, nunca participei de experiência com nenhum caso de êxtase. Então, aquilo que você não vivencia é difícil de você falar, né? É o que eu sempre digo. A gente falar do concreto, que a gente já vivenciou, que a gente já viu, né? Por exemplo, no estado de emancipação de alma, de letargia, de catalepsia, a gente tem mais conhecimento a respeito disso. Mas no caso aqui de sonambulismo, não tenho, nunca passei. Então fica meio difícil, nunca conversei com alguém que estivesse nesse estágio, né, de sonambulismo. Quando a gente vai ali, conversa com o espírito, conversa com um médium, se for o caso de ser um médium, fica melhor a situação, né? Por exemplo, você falar do atendimento aos espíritos sofredores, para mim é tranquilo. Por quê? Porque a gente trabalha nisso. Então a gente está ali atendendo, né? Mas coisas que a gente não vivencia fica muito difícil.
Negrão, um assunto muito complicado. A gente vai voltar ainda semana que vem, porque ainda tem muitas perguntas aqui a respeito desse processo de êxtase e de sonambulismo, tá? Não vamos parar por aqui não, semana que vem a gente volta. Agora, é um assunto muito complicado. Não sou eu só que tenho essa dificuldade não, tem muitos companheiros que já comentaram isso comigo também, que tem essa dificuldade de entender, porque é muito difícil a gente trabalhar com coisas que a gente não está vendo, né? A gente tem muita dificuldade ainda de trabalhar com o abstrato. Eu acredito que sim, Negrão, até porque para que ele pudesse estudar, né? Para que ele pudesse, mesmo no caso do sonambulismo, muitos, né, foram como é que se diz, provocados, situações provocadas, até para que se estudasse. E você vê que ele vem e coloca todas essas perguntas aqui, querendo saber dos espíritos, com certeza, para agir lá, né? O Carlos diz que tem algo sobre essa questão do livro dos espíritos. Se você quiser colocar aí, meu amigo, não tem problema. Pode colocar. Se você quer usar o mic, a gente libera para você, não tem problema. Sim, muitos, porque, Fernando, os fenômenos mediúnicos, eles foram necessários, né, principalmente esses fenômenos assim mais chocantes, eles foram necessários para que a doutrina pudesse vir e se firmar, né? Você vê, hoje em dia, a gente não tem mais processo de mesa girando. A gente não tem mais processo de mesa girante. Por quê? Porque já foi desvendado esse mistério, foi esclarecido, né? Muito raro hoje em dia a gente ter problemas aí, situações de efeitos físicos, objetos se movendo. Raro algumas exceções, como os próprios espíritos nos dizem, para nos chamar a atenção, né? Mas em situação mais assim chocante, como foi na época de Kardec, a gente não vê mais. Os efeitos físicos hoje eles estão restritos à mediunidade da cura, né? Ao trabalho de cura que a gente sabe que é de médium de efeito físico, que pode realizar isso, né? Bom, então vamos fazer a nossa prece, que já passamos ali 4 minutinhos e a disciplina é uma coisa que nós precisamos ter, né? Fazer a nossa prece, encerrar até para liberar os companheiros aí nas suas atividades que ainda tem aí pela frente, ok? Graças a Deus.